Hoje eu gostaria de dar os meus 5 centavos de contribuição nessa confusão aí generalizada que está envolvendo o jornalista português Sérgio Tavares, nosso amigo, o jornalista brasileiro que está pedindo asilo político na Espanha, o Oswaldo Eustáquio, e também o Eduardo Talhaferro, que era o perito que trabalhava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Bom, essas 3 figuras são bastante conhecidas aí no meio da direita, e não é que a história desses 3 se juntaram para que a gente soubesse aí de um plano de fuga do Eduardo Talhaferro? Pois é, afinal de contas, foi isso que o Sérgio Tavares divulgou em áudio e vídeo, mostrando, sim, que o Eduardo Talhaferro tinha planos de sair do Brasil, né? No primeiro momento, o Sérgio Tavares havia dito que ele tinha saído, depois o próprio Sérgio, como um jornalista decente que é, percebeu que tinha incorrido no erro e gravou um vídeo dizendo que ele não havia saído do Brasil, que as fontes haviam se equivocado. Mas o ponto não é esse. Todo mundo pode se equivocar. O ponto é, o Eduardo Talhaferro, nesses áudios e nesses vídeos, ele colocou uma série de informações que merecem sim ser checadas pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Afinal de contas, ele está dizendo que um ministro da mais alta corte do Brasil, da Suprema Corte, o ameaçou de morte, mandou inclusive um primo matar ele, que o PCC está envolvido nisso, que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo. Bom, nos áudios que vocês viram, né, que foram áudios e vídeos que foram gravados pelo Oswaldo Eustáquio, uma coisa que não é muito comum no jornalismo, né, não é ético você gravar alguém sem o consentimento dessa pessoa, que foi exatamente o que Oswaldo Eustáquio fez. E aí, naqueles vídeos lá, você percebe-se claramente que ele estava, sim, negociando uma fuga com Oswaldo Eustáquio. De fato, ele chegou aí para a Europa, ele tem passaporte italiano, foi para a Europa, voltou. Ninguém sabe por quê. Segundo o Sérgio, é porque eles fizeram um acordão entre o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Eduardo Talhaferro, para que ele não fosse, digamos assim, importunado no Brasil, mas em troco de quê? A gente não sabe, mas a gente imagina. Então, por enquanto, a história está nisso aí, né? Eu acredito que as autoridades do Brasil deveriam sim ouvir o Eduardo Talhaferro para saber se tudo aquilo que ele falou é bravata ou se tem algum fundo de verdade. Do meu ponto de vista, não me pareceu que ele estava mentindo, né? Afinal, tem alguns trechos que ele, inclusive, parece estar chorando, parece estar bastante emocionado. Eu só não entendo por que é que um cara que tem passaporte italiano, ou seja, poderia simplesmente estar na Europa tranquilamente, certo? Ele teve que pedir ajuda a Oswaldo Eustáquio, um homem que é controverso, todo mundo sabe, e não tem sentido, no meu ponto de vista, ele pedir ajuda de uma figura dessa, já que ele não precisaria do Oswaldo Eustáquio para nada, absolutamente nada. E isso, para mim, é o maior mistério dessa confusão toda. Por que um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes pediria ajuda a um jornalista que está pedindo asilo político na Espanha, sendo que não precisa desse cara para nada, absolutamente nada? Por quê? Para fugir? Ele já tinha saído do Brasil, ele já estava na Itália, ele voltou. Então não teria muito sentido, na minha cabeça, pedir esse tipo de ajuda para o Oswaldo Eustáquio. Enfim, tem muitas pontas soltas nessa história. Claro que você deve ter acompanhado os vídeos, eu acompanhei também a história inteira, parte 1, 2, 3, 4. E ainda existem pontas soltas. Segundo o Sérgio Tavares, hoje ele vai entrevistar o próprio Oswaldo Eustáquio para saber, né, também por que ele gravou uma pessoa sem o seu consentimento. E como eu já disse, no jornalismo isso é falta de ética. Talvez ele dê uma resposta convincente, talvez não. Aguardemos. De qualquer jeito, eu acho que a Câmara ou o Senado deveriam sim
ouvir o que o ex-assessor do ministro tem para dizer, porque ele fez graves acusações contra hoje, talvez, a autoridade mais importante do Brasil. E você, meu irmão, o que é que você acha dessa confusão toda? Quem tá certo? Quem tá errado? Já teve uma treta aí entre o Paulo Figueiredo e o Sérgio Tavares, aonde o Paulo disse que era para o Sérgio não colocar os vídeos, os áudios. O Sérgio se defendeu dizendo que ele não guarda segredo de ninguém, nem nada, que ele não é baú para estar guardando segredo e que ele colocou as informações no ar jornalisticamente. Você, o que é que acha dessa confusão toda? Quem você acha que está certo e quem você acha que está errado? Deixa aí nos comentários, por favor.